Você já parou para analisar o que o seu vereador, o vereador que você confiou o seu voto, tem feito nesses 9 meses de mandato? Se você já pensou, fique aí que nós vamos ter uma série de entrevistas muito interessantes que vão mostrar para você, cidadão, o que o seu vereador tem feito nesses 9 meses de mandato. Quais são os projetos e o que você pode ver já de diferente na nossa cidade que foi votado e aprovado por eles. Para começarmos com o pé direito, nós vamos conversar com a vereadora mais votada de Paranaguá, Tenille Xavier. Nós vamos falar sobre educação, orçamento e várias outras pautas que ainda estão tramitando na Câmara Municipal e que logo você poderá desfrutar como um cidadão parnanguara. Por isso, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta. Tenille, eu queria que você fizesse um balanço desses teus primeiros 9 meses, né? Falar um pouquinho sobre de que forma que você tem atuado, o que você tem buscado nesses 9 meses e agora para o resto do mandato, né? Assim, primeiro gostaria de agradecer o Paraná em Pauta, que está aqui conversando um pouquinho sobre o mandato. E eu acho que isso é importantíssimo, porque a transparência, né, e essa aproximação com a população é o que dá sentido ao trabalho aqui na Câmara Municipal. Desde que lá atrás nós colocamos o nosso nome para concorrer a essa cadeira, a intenção foi sempre representar a voz da população. Uma vez que a gente tenha conseguido, né, o êxito de uma das 19 vagas, sendo a mulher mais votada na eleição, o que me orgulha muito, mas também me dá muita responsabilidade, né? E então, nesses 9 meses, o que a gente fez aqui todos os dias, enquanto gabinete, foi ser um gabinete atuante, ter uma legislatura próxima da população e trazendo tudo aquilo que for de interesse para o benefício da população da cidade de Paranaguá é o que a gente vai fazer aqui todos os dias. Por vezes, não sou vista com bons olhos, né, até mesmo pelos próprios colegas aqui do parlamento, ou pela gestão, ou, né, por aqueles que às vezes não entendem exatamente qual o sentido de estar aqui. Porque o nosso papel aqui é poder representar a população que não pode, então nós somos apenas 19. Então, em todos os pontos, em todas as pautas que eu trabalhei nesses 9 meses, juntamente com todas aquelas pessoas que me ajudam, que acreditaram no meu nome, foi sempre pensando em prol da população, né? Foram várias pautas, tanto na área da educação, da saúde, do meio ambiente, na questão do esporte e cultura, que são áreas assim importantíssimas e que eu percebo que a gente não tem a devida... eles não recebem a devida importância pelo resultado que eles podem trazer na vida da pessoa lá na frente, né? Também uma pauta sempre muito importante é a base da prefeitura, que são os servidores municipais. Então, sempre que tem alguma pauta que eu posso trazer para visar o benefício do servidor, visar o melhor para que eles trabalhem melhor, né, que tenham aí a valorização devida, e valorização não se trata somente do financeiro, se trata também da qualidade no trabalho, a devida atenção e suporte necessário para que eles trabalhem. Então, essas são pautas aí que a gente tem trabalhado nesses 9 meses. E outra coisa também que muitas pessoas falam, Tenille, você é situação, você é oposição, como que você se declara, né? Eu não me declaro como uma vereadora de oposição, porque a decisão em cada processo, em cada emenda, em cada projeto de lei que eu vou fazer ali a votação, eu vou sempre pesar. Isso ele vai trazer mais benefício ou malefício para a população. E é a partir disso que eu acabo colocando as minhas votações. Então, muitas coisas do executivo, dos vereadores da base, têm a minha votação favorável, porque eu entendo que são, né, de interesse da população e vão trazer benefício para ela. E aí, quando eu entender que não, ou quando estiver ali fugindo um pouco do que se é esperado, aí eu vou votar contrariamente nessas questões. Tenille, você, né, foi secretária, né, por um bom tempo e hoje atua como vereadora, né? Eu queria que você, se me permitir, fizesse essa análise, que eu acho importante também você falar qual que é a tua análise da Secretaria de Educação nesses 9 meses. Eu queria que você comentasse
no geral, né? O que você tem visto de dificuldade dos próprios alunos também, porque você é professor atuante ainda, né? Então, que você comentasse um pouquinho no geral da educação. Olha, já deu tempo suficiente de muita coisa estar andando. Porém, o que eu percebo, né? Eu tenho atuado agora nas duas profissões, né? Vamos dizer assim, nas duas áreas. Estou aqui legislando, né, como vereadora e atuo manhã e tarde no município, na rede municipal como professora em sala de aula. E o que eu percebo? Que a gente vem aí de uma caminhada tentando desmerecer, desqualificar um trabalho que foi realizado. Eu sou da opinião de que não interessa quem fez. Se aquilo ali está dando certo, está trazendo uma educação de qualidade para as crianças, a gente deve continuar. E a gente está vendo a descontinuidade de muitas coisas. Por exemplo, fala-se da questão de, não foi deixado nada. Mas lá, assim que finalizou a eleição, no ano de 2024, houve uma equipe de transição que conversou com cada secretário da época. E eu posso responder pela Secretaria de Educação, que era a qual eu respondia, né? Nós passamos todas as informações detalhadamente para a equipe de transição, que inclusive era composta pela atual Secretaria de Educação também. Nessa transição, nós deixamos informações como, por exemplo, a questão do uniforme escolar, do material escolar, que nos últimos anos o município fez a compra por adesão de ata, via atas do governo federal, e onde essas atas acabavam trazendo a mesma qualidade dos materiais com um preço menor. Então, trazendo aí um benefício para o município, para os cofres do município e dando qualidade para as crianças. O que acontece é que começou a gestão, não se fez nem ata, nem uma nova licitação. Ali pelo mês de julho começaram a ser entregues alguns uniformes para as crianças que desfilaram no desfile cívico do aniversário da cidade, porém as demais instituições ainda não receberam. E eu posso dizer isso porque eu sou professora e estou lá na sala de aula. Então não se tem nem uniforme, nem material, e por mais que o discurso seja que a gestão passada não deixou, nós já temos 9 meses de gestão, então já tem aí um tempo considerável para que se tivesse um andamento e recebimento de materiais ou o que quer que seja, né? Seja material para criança, material de limpeza, por exemplo, para os servidores, né? Fazerem ali a higienização das salas, e a gente está tendo muita dificuldade com isso, e não é assim a Tenille vereadora só que está falando, isso é visível dentro de cada espaço escolar das mais de 70 instituições que nós temos. Assim também como, por exemplo, instituições que foram interditadas no início do ano. Nós estamos no mês de setembro, os pais não têm ali um suporte, uma informação de quando isso vai acontecer e simplesmente interditou-se sem dizer assim, você vai interditar e vai fazer isso. Não, elas estão interditadas e elas estão lá, paradas. Inclusive, com muita tristeza, nós temos lá a Escola Randolfo, que foi inteiramente depredada, saqueada, e tem lá um esqueleto com poucas paredes, né, que foi o que sobrou. Deixaram, chegar no ponto que chegou Randolfo, sendo que lá no início do ano também foi entregue para a gestão já uma lista de todos os processos que estavam em andamento. Então, nós tínhamos projetos prontos apenas para licitar e executar a obra. Da Escola Leôncio, que foi uma escola que foi interditada parcialmente, e uma escola que já estava com essa parte do auditório, esse prédio parcialmente interditado, sem utilização. O que não se tinha era colocar isso como uma capa de jornal. Mas, pensando na segurança das crianças, aquele espaço não estava sendo utilizado, tanto que tem um projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, pronto só para execução. A escola está interditada e não tem nada protocolado. A Escola Caique, que é o Ziclair, também é uma grande escola aqui no município, tem o seu projeto pronto. O CMEI Antônio Tortato tem o projeto pronto. A Escola Iná Xavier, na Vila do Povo, que necessita muito de uma quadra coberta, de uma reestruturação no seu prédio, que ele tem 2 andares, para dar melhor acessibilidade e qualidade para as crianças. Então, são escolas que poderiam estar
né, em andamento com suas obras, mas por ter sido deixado da gestão anterior, não se dá a devida atenção. E elas estavam operando, né? No ano passado. Sim, estavam todas operando, todas em funcionamento, visando sempre a segurança das crianças e dos profissionais. O CEMEI Cossats também, que é no Jardim Iguaçu, uma região que demanda assim urgentemente do aumento de vagas, porque a gente sabe que existe uma lista grande de demanda de 0 a 3 anos em Paranaguá, na verdade não só em Paranaguá, no Brasil inteiro, mas nós conseguimos avançar muito com o número de vagas, a gente aumentou em 60% nos últimos anos. E deixamos alguns projetos de CEMEI para ampliação, que possibilitariam aí um número maior de vagas, assim como também fizemos a adesão e conseguimos, via governo estadual e governo federal, o recebimento para o município de verbas específicas para ampliar CEMEIs para atender de 0 a 3 anos. E nessas ampliações, adequações, eu acho que algo bem importante de falar também é que nós deixamos um projeto, ele já estava em andamento e simplesmente ele não caminha mais, ele está lá parado, não teve o devido andamento, que era a construção de uma nova escola, Almirante Tamandaré, ao lado da Delegacia Cidadã, e uma vez que a escola, né, ia ser reconstruída, né, ia ser uma nova construção, o prédio atual da Escola Almirante Tamandaré seria então doado para a PAI, para que pudesse aumentar o atendimento aqui no município, que é um atendimento de grande importância para as famílias que têm crianças com deficiência. Eles fazem um excelente trabalho, a gente vem aí numa luta inclusive contra a PL que visa o fechamento das escolas especiais, e esse era um fortalecimento que o município faria, porém não se tem nenhuma informação de se está andando, se não está, e o que me espanta também é que nenhuma dessas instituições que nós citamos aqui, né, que eu acabei de falar que ficaram prontas, e nenhuma dessas que estão também interditadas constam como prioridade na LDO do município. Foi até uma cobrança sua numa das... Exatamente, e pelo contrário, na LDO do município eles encaminharam instituições que já estão entregues, como o CEMEI Guaraituba, o CEMEI da Labra, que estão em pleno funcionamento, atendendo um número grande de crianças e vieram como prioridade na LDO desse ano. Então, alguma coisa aí precisa ser revista, né? Eu entendo que é começo de gestão, lá quando nós chegamos, mas, como eu já falei, às vezes a gente se torna até redundante. Nós já estamos em setembro e tem muita coisa que não cabe mais a resposta lá do mês de janeiro e de fevereiro. A gente precisa de ação, a gente precisa que as coisas aconteçam e que, né, a gestão passada já passou e eles estão na gestão agora, né? Eles precisam entender que passou a campanha eleitoral e eles precisam realmente atender às demandas da população. Tenille, agora vamos falar sobre os seus projetos. Tá. Né? A gente tem alguns projetos, como eu já comentei antes, que eu acho interessante a gente comentar sobre, né? A PL 6563, né, você colocou ali fortalecer o transporte escolar, incluindo o transporte universitário. Eu queria que você comentasse, né, sobre a votação, né, se a gente teria como incluir mesmo isso, porque é importante, né? A gente tem muita gente que estuda na UFPR em Pontal, em Matinhos, e entender, né, o que aconteceu para que esse projeto ele não fosse adiante, né, essa emenda, né? Isso. Essa emenda específica, ela entrou na votação da LDO, então nós recebemos a LDO, um documento do Executivo que continha 28 prioridades. E aí cabe aos vereadores, então, apresentar aquilo que eles entendem que possa ser prioridade, tenha que constar lá no Executivo. Todos os 19 vereadores poderiam apresentar, nós tivemos emendas apresentadas, né, por mim e por mais uma vereadora, e dentro das minhas 6 emendas, uma delas visava colocar como prioridade o transporte escolar, e acrescentando também o transporte universitário. Quando a gente propõe que seja prioridade, basicamente assim, se eu tenho lá R$1.000 para ser dividido entre vários pontos que eu tenho que trabalhar, o que for prioridade vai usar 50% desses R$1.000, então eu tenho R$500 para o que é prioridade e o outro 500 para outras demandas.
Então era para que tivesse uma atenção especial. E por quê? Considerando que o município de Paranaguá tem uma grande quantidade de crianças que utilizam o transporte escolar, tanto das colônias, que são, né, a nossa área de campo, das escolas de campo, tanto do município quanto do estado, quanto aquelas que vêm para as universidades. Então, eles precisam se deslocar de lá da colônia até aqui o centro ou a instituição que eles estiverem. E aí as pessoas pensam assim, mas não precisa colocar como prioridade porque tem o tarifa zero. Essas regiões não têm o transporte público, o geral, ele não passa nessas regiões. Então, o transporte escolar é para que a gente consiga fazer esse transporte casa, colégio, escola, universidade e casa novamente com segurança e garantindo que eles pudessem ficar. Então, já era um pedido assim de, por favor, coloque como prioridade o transporte, se tratando do transporte aqui dentro do município. E aí, por que colocar essa questão do transporte universitário? Nós temos em Paranaguá 2 universidades públicas, a Unespar e o IFPR. Então, nós conseguimos que grande parte dos nossos estudantes estudem nessas 2. Mas se a gente for calcular que nós temos mais de 70 instituições municipais, aí depois vai um funil, depois já diminui para um número reduzido de escolas estaduais. E de repente eu chego a 2 universidades, está faltando espaço. Então, muita gente ainda está fora da universidade. E aí nós temos a possibilidade de aqui do ladinho, em Matinhos, em Pontal, ter disponibilidade de universidade pública, gratuita, para os nossos jovens e adolescentes. E aí a gente não tem, ou então eles vão, fazem o vestibular e eles não conseguem chegar até lá. Por várias razões. Porque eles não têm como custear essa ida para os outros municípios, porque aqueles até que possam ter a possibilidade de custear, não tem ônibus que faça o horário daqui para lá. Para você ter uma ideia, o último ônibus que sai de Matinhos para cá é 8 horas. Então a aula começou às 19, a saída do ônibus é às 20, que aula ele consegue fazer? Então é pensando em garantir não só a entrada desses jovens na universidade, mas a permanência e a conclusão. Porque a gente pega os índices aí que passaram, são muitos estudantes que vão ficando pelo caminho por não conseguir chegar na universidade. E aí foi com muita tristeza que eu tive a minha emenda rejeitada por todos os colegas vereadores. No dia eu tinha um número considerável de estudantes universitários na sessão, saíram daqui muito entristecidos também, por verem que não foi entendido como prioridade, né, esse assunto. Teve, acho que isso. Foi só você e o Luizinho. Eu e o Luizinho, isso. Para não ser injusta. Você percebe que essas votações, elas se dão mais pela Tenille, né, por ter sido secretária da antiga gestão, ou você acha que isso acaba sendo algo mais natural? Eu, particularmente, acho que isso acaba destoando um pouco, né? Mas eu queria que você explanasse isso também um pouquinho pra gente. Olha, eu, considerando a importância das pautas, porque não são opiniões assim que são só minhas ou para benefício particular, são para benefício da população, como eu falei lá no início da nossa conversa. Então, eu percebo sim que é algo, como de... o que eu percebo? Que a Câmara Municipal ela ainda não está acostumada com alguém que discorda. A partir do momento que eu voto aquilo que eu acredito, mas não vamos colocar nenhuma emenda. Não, mas eu vou manter as minhas. Não, mas vamos aprovar sem emenda. Mas eu vou manter as minhas emendas. Então, eu percebo assim que no momento em que eu me manifesto e eu me coloco em qualquer que seja o assunto, como ali com firmeza, defendendo aquilo que eu acredito, que são pautas que eu trago da comunidade, isso dá uma estremecida, porque junto com essa, então tinha essa do transporte, tinha a emenda que falava sobre a justiça climática, que fala sobre esses desastres que acontecem aí quando chove muito, quando enche tudo, pedindo para que as pessoas recebessem a devida atenção de acordo com o seu prejuízo, vamos dizer assim. Também não foi aprovada. Tinha emenda pedindo para que colocasse a inclusão como prioridade na gestão, a inclusão e a educação, e aí considerando que nós estamos caminhando aí com crianças sem professor de apoio, com terapias que foram descontinuadas, com escolas que estão fechadas, então faz sentido colocar dizendo assim, não, isso já consta no plano?
sendo que está claro que não está tendo prioridade dentro do executivo. Então, eu penso que é muito porque foi a TENILI que propôs e aí não se considera muito o que de fato está ali no documento, e sim quem propôs. Ah, então agora, já que não concordou aqui com a gente, ou então não votou quietinha a LDO, sem propor nada, então nós vamos ser contrários. Essa questão do Bolsa Atleta também, que a Marben comentou, nós estamos no mês de setembro e os atletas da nossa cidade estão todos sem receber Bolsa Atleta. Então, aquele jovem que joga ali, participa principalmente das associações paralímpicas, que mora em chão de terra batida, de chão batido, que não tem ali nem o assoalho na sua casa, esse valor da Bolsa Atleta ajudava esse rapaz, esse jovem, para que ele pudesse ir para os campeonatos, para que ele pudesse comprar um tênis adequado para ele poder fazer o seu exercício, e simplesmente eles não estão tendo esse acesso. Mas, né, tá tudo normal. Lá atrás, quando foi solicitado, eu não sei dizer para você bem a data agora exata, mas foi falado que em 30 dias mandariam para a Câmara, né, o novo documento do Bolsa Atleta, e até hoje não veio nada. Então, o meu pedido era justamente para que pudesse dar o direito de que eles recebessem, dar o direito de que eles tivessem o reconhecimento mesmo, né? Tanto os atletas como as associações. Porque aí veio um documento para cá dizendo que quem tivesse o Bolsa Atleta não podia, a associação não receberia. Ou se o atleta tivesse na associação, não receberia o Bolsa Atleta. Juntando as duas coisas, sendo que são coisas distintas. Então, e até no dia da sessão eu falei para eles, tá, mas se por exemplo, um atleta que inclusive foi convocado pela seleção brasileira para representar o Brasil nas competições, para ele poder ser convocado lá, ele tem que pertencer a uma associação. E aí, se ele pertence à associação, ele não pode receber o Bolsa Atleta. O que ele vai escolher? Ele vai escolher o Bolsa Atleta, que é um valor específico para que ele tenha o custeio dele. Aí ele vai o quê? Enfraquecer a associação. E daí não vai poder ser convocado nas convocações lá a nível nacional. E até agora não teve nada disso, nem na questão dos valores, nem na questão do edital. Então, assim, todas elas eram sempre visando o benefício para a população, para os atletas, para as associações culturais, para os artistas locais. Nós tivemos aí no aniversário da cidade, na festa da Tainha, um visível desprestígio dos artistas locais, que simplesmente combinaram algo, colocaram que ia ser um valor, e aí depois simplesmente mandaram uma terceirizada, que foi contratada por dispensa, para reduzir foi mais de 60% que reduziu, né? Mais de 60%. Então, isso é desvalorizar a cultura local, os artistas locais. Então, é sempre nessas pautas por isso que eu digo para você, que eu penso muito porque é a TENILI que colocou. Porque se fosse pensar, então, na pauta em si, seria aprovada, com certeza, porque não era um benefício particular, é um benefício para a população e para cada grupo, né, comunidade, de que quer que seja o vínculo, né, se é no esporte, na cultura, na educação, enfim. Pegando já um pouquinho desse gancho dessa pergunta, a gente tem visto, né, muitos contratos por dispensa, né? E para quem acompanha a política sabe que ano passado, né, algumas situações que ocorriam, né, eles, quem estava aí, né, tinha um fervor um pouco maior, né? Hoje eu vejo que, fazendo uma análise por fora, né, a gente vê que hoje já não tem aquela destreza do ano passado, né? Eu queria que você comentasse, agora mais como vereadora mesmo, como você vê isso, né? Porque eu acredito que, como a gente falou dos uniformes, né? Já era para ter chegado, já estava, né, encaminhado ali alguma coisa para que eles fizessem essa compra. Como que você vê isso? Né? Vê toda essa falta de licitação, vamos dizer assim, né? Não que seja errado, né? Mas como que você vê todo esse dinheiro de uma forma tão rápida saindo dos cofres públicos, né? A gente tem também, por exemplo, a muralha digital, que eu acho que é o que está muito em pauta, né? Hoje aqui, né, em Paranaguá,
que foi pago, mas até agora, né, a gente... Não foi entregue. Não foi entregue, né? Assim, eu acho que só reforçando a questão dos uniformes, na reunião de transição foram dados os encaminhamentos, né, e as informações de como era feito através das atas. Então, não ficou algo protocolado, porque como era uma nova gestão e o uniforme e material escolar não é uma lei que diz que tem que entregar. Então, é uma questão de gestão. Então, dependia da nova gestão decidir se ela faria a entrega ou não, e nós tínhamos dado ali os caminhos para que eles fizessem por adesão, pensando ali na questão financeira, né, para o município e da qualidade para as crianças. Quanto a essa questão das dispensas, né, a gente tem acompanhado aqui, eu e a nossa equipe aqui do gabinete, diariamente, né, o Diário Oficial, o Portal da Transparência, analisando, acompanhando como é que vem se dando aí os processos licitatórios dentro da prefeitura. Eu penso que a partir do momento que a gente faz ali uma dispensa, a gente tem ali um direcionamento maior de quem está sendo contratado para prestar aquele serviço, para fornecer aquele produto ou, né, o que quer que seja. E aí a gente sai um pouquinho daquela questão de dar o direito geral de ampla concorrência para todas as empresas, né, e fornecedores, vamos dizer assim, que pudessem participar do processo. Eu tenho reparado também que a gente percebe no dia a dia da população demandas que estão aí aguardando licitações, como por exemplo do material escolar, e não tem nada publicado de material escolar, mas outras licitações têm saído com uma rapidez grande de questões que não vou dizer que não sejam prioridades, que não sejam não vou dizer que não sejam importantes, mas que têm algumas prioridades que vamos dizer assim, são mais necessárias para a população, que mais precisa e que não estão caminhando. Então, não posso falar algo assim de como era ano passado ou na última legislatura aqui na Câmara, porque eu não estava aqui. Então, eu não sei ali como que funcionava muito essa questão aí de como que os vereadores agiam nesse sentido. Mas é claro que, né, como munícipe, né, a gente acompanhava que tinham aí discursos muito acalorados, cobranças intensas sobre essas questões. Então, não consigo entrar muito a fundo nesse assunto, mas a gente percebe pelo Portal da Transparência, pelo Diário Oficial, que as dispensas têm sido imensas. E o que mais preocupa também é quando vem essas questões aí atreladas a questões políticas ou a informações que acabam levando as pessoas da própria gestão, né? Que é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está trabalhando com dinheiro público. Então, ter muito cuidado no que se investe, como se investe e quanto se investe, porque, querendo ou não, está saindo o dinheiro do bolso da população de Paranaguá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o serviço da farmácia veterinária popular, né? Como que surgiu essa ideia, o que isso vai agregar, né? Que acho que esse aqui você falou para mim que não tinha ido para votação ainda, né? Isso. Todos os projetos de lei que nós apresentamos enquanto gabinete, eles seguem tramitando internamente aqui na Câmara, passando pelas comissões, para os devidos pareceres, e estou no aguardo de que eles entrem em pauta para votação, né, nas próximas sessões. Esse em específico da farmácia popular, né, farmácia PET aí, popular, foi a partir do quê? A gente percebe que Paranaguá, em todos os bairros que a gente passar, a gente vê muitas pessoas ali, muitos animais abandonados, e nós temos uma gama de pessoas aí que são voluntárias, resgatam esses animais, levam para suas casas, acham lares temporários, e fica aí um custo enorme de medicação para eles. E também pessoas que têm o seu animalzinho, que cuidam muito bem, mas não têm aí uma renda ali, o financeiro dela não permite que ele consiga aplicar todas as vacinas, para que ele consiga comprar todos os medicamentos, como vermífugo, como enfim, todos os básicos geral, ali para o cuidado geral. Então, foi num sentido assim de pensar que a gente pudesse dar um suporte
para essas pessoas, para que elas conseguissem pegar através da farmácia popular, né, fazer ali a sua retirada, assim como a gente faz a farmácia popular né, ali para as pessoas. A gente tem, a pessoa consegue lá que acaba tomando remédio para pressão alta. Então, é um remédio que ela vai tomar ali de maneira contínua. Se ela recebe um salário mínimo, como é que ela vai comprar lá alimentação, luz, água e comprar medicamento? Muitas vezes ela acabaria não tomando esse medicamento, porque entre ele comprar um medicamento e ficar com a sua luz e sua água, ela vai colocar ali o que é a prioridade dentro do seu orçamento. Então, como traz um benefício para os seres humanos, também pensando nesse caminho, seria trazer esse benefício para que as pessoas pudessem dar um cuidado maior para os seus pets. Talvez talvez não, a gente imagina que com essa proposta a gente também diminua o número de cachorros e gatos abandonados, porque as pessoas vão ter condições, porque muitas vezes elas acabam abandonando porque não tem como cuidar. E também daria esse suporte aí para os protetores, que teriam, né, também como subsidiar os medicamentos, vacinas, enfim, dos animais resgatados. Tem um projeto de lei também, né, que é seu e eu pesquisei que já foi aprovado, então já foi para votação, né, sobre a adultização. É um tema que está em alta, né, acho que ninguém falava sobre isso antes, ou se falava tinha um outro termo, né. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto e como que a gente poderá ver isso, né, nas escolas. A gente primeiro acho que o que tem que ficar muito claro para as pessoas é o que significa quando a gente fala assim, a adultização das crianças. É você imaginar que expor aquela criança a algo que não é de criança. Então, a criança tem que brincar, tem que correr, tem que estudar, tem que ter uma qualidade de vida de criança. E a gente percebe que muito tem esse caminho, né? Claro que por conta, né, das redes sociais que hoje fazem parte da vida de todo mundo, e acaba sendo um meio onde crianças acabam sendo expostas a roupas, danças, falas, uma exposição que não condiz à sua idade, não condiz ao ser criança, e sim acabando trazendo ali prejuízos para essas crianças, expondo de uma maneira o que pode causar questões físicas, também deixar vulnerável a vários tipos de violência, trazer prejuízo para a vida daquela criança, porque só o fato de ela não ser criança ali, isso já vai prejudicar a vida dela um monte, quando chegar lá na sua juventude, na sua vida adulta. Nós temos aqui em Paranaguá uma campanha muito grande do Maio Laranja, que fala sobre essa questão da criança, da infância, sobre a exploração sexual. Nós temos também aqui o CAICAV, que foi uma política, né, que é implantada uma política pública implantada aí nas gestões passadas, que unifica o trabalho em conjunto, que junta ali educação, saúde, assistência e segurança, pensando nas crianças que acabam por ser vítima, ou então trabalhando na prevenção dessas crianças, para que não venham sofrer nenhum tipo de violência. Então, muito se fala, muitos projetos estão aí em andamento, mas eu acredito que ainda está muito aberto, ainda acaba deixando brecha para que essas crianças tenham aí essa adultização, como diz, né? Como disse você, é uma palavra que está em alta agora, mas essas crianças vêm sofrendo há muito tempo. Então, quanto mais amarrado a gente conseguir deixar, mais direcionado na lei, a gente vai estar resguardando aí a vida dessas crianças. Você tem um projeto também que ele fala, né, sobre o agressor, né, que agredir mulheres, né, ele acaba ressarcindo, né, o valor que os gastar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, assim, o que a gente pensou quando apresentou esse projeto? A gente vem aí de uma época que é triste ser mulher. A mulher tem sofrido só por ela ser mulher, só por ela existir nos lugares. Paranaguá, nas últimas pesquisas, infelizmente foi apontada como uma das piores cidades, né, se não a pior, para uma mulher viver. Então, quando a gente apresenta para que ele seja o responsável, é que assim,
E violência, a gente fala que são todos os tipos de violência, não é só quando é uma violência física que ela está aparente, né? Muitas mulheres sofrem a violência patrimonial, violência moral, são violências veladas, violências que não aparecem. E aí, a partir disso, muitas mulheres têm que acabar procurando, né, o Sistema Único de Saúde para ter o atendimento, seja de qual tipo de violência que ela sofreu. E o agressor nisso, ele fica como? Ele agrediu e ele não tem responsabilidade alguma. Muitas vezes ele não se responsabiliza nem lá criminalmente, ele não leva a culpa, ele não é preso, ele não paga por nada e ainda gerou uma despesa maior para a saúde pública. Então, ali seria justamente de poder amarrar de uma forma que sofreu a violência, ela pudesse a mulher fizesse a denúncia, tivesse seu atendimento e que ele arcasse com essas despesas também, porque ele que gerou uma despesa maior para o Sistema Único de Saúde, que poderia estar atendendo o quê? Pessoas que estão lá com uma questão de saúde que precisam de um tratamento, tem as pessoas que passaram mal e chegam lá, de repente estão numa fila ali, uma UPA, por exemplo. Então, se a gente aumenta esse número de pessoas, de mulheres agredidas, vai afunilar também lá o atendimento na UPA, enfim, nos hospitais que a gente tem o atendimento delas. Talvez seja uma tentativa de diminuir também esse tipo de violência, porque a partir do momento que eu sei que além de eu responder juridicamente, eu também vai mexer no bolso, talvez a gente consiga diminuir esse número de situações, né, de violência. E pensando não só essa, mas várias outras pautas que a gente acaba apresentando para resguardar a mulher na nossa cidade. E eu acho que até faz sentido falar também desse desmonte que a gente vem tendo aí nesses 9 meses nas políticas públicas para mulheres. Nós tivemos aí um retrocesso no atendimento, nos equipamentos, que foram conquistas, né, conquistas que vêm ali a passos muito pequenos ainda, mas que vinham dando um suporte para as mulheres da nossa cidade. A última agora desse desmonte que eu acabo falando é a unificação da Secretaria da Mulher com a Secretaria de Assistência, né, trazendo aí, retornando a como era antes, então é um retrocesso. A única diferença é que o nome mulher está na frente do que o nome, né, assistência, desenvolvimento social, enfim, eu acho que a nomenclatura ali não diz, não condiz com o que realmente está acontecendo, porque aí dentro dessa pasta tem uma demanda grande, que é da nossa antiga assistência social, e o nome mulher vem na frente. Mas de que adianta ter o nome mulher na secretaria se as políticas públicas para as mulheres, elas não estão chegando, né? Se a Casa da Mulher Parnanguara não está funcionando como deveria, se as mulheres não têm o seu, né, o suporte que elas precisam. Então, é meio contraditório no momento em que a cidade é o pior lugar para a mulher viver, assim, acabar com uma política pública que ajudava para que exatamente. Ao menos tentasse diminuir, né? Isso, e é assim, não é uma coisa que a Tenile não concorda. A gente tem manifesto do Conselho Estadual das Mulheres, a gente tem manifesto do Conselho Municipal, nós levamos como pauta nas últimas reuniões também, mas o que me assusta assim, é parecer que está tudo bem. Está tudo bem nas políticas para mulheres, está tudo bem na inclusão, está tudo bem, enfim, em todas as áreas, mas não está. Porque a gente não pode ter aí uma cortina de fumaça para tampar, né, o que não está acontecendo. E a população está sofrendo com tudo isso. Então, acho que eu fecho dizendo que o nosso papel aqui é poder ser a voz dessas pessoas, é poder ser a voz da população, independente de qual seja a pauta, a bandeira, e que se a intenção de votar em contrário àquilo que eu apresento é numa intenção de me intimidar, fazer com que eu não discuta, que eu fique quieta, não está dando certo, porque eu vou continuar, né, falando tudo aquilo que eu acredito, defendendo aqueles que precisam e fazendo valer os meus votos lá, os 1.649 votos que me trouxeram até aqui. E outra coisa também que eu acho que é importante de falar é que
muitas pessoas também julgam ou criticam, assim, a Tenille tem que... Também a Tenille não se coloca. Eu acho que tem várias maneiras da gente se colocar, e não precisa ser no grito, né? Não é porque eu falo com a voz mansa ou porque eu me emociono que eu não sou uma mulher firme, forte e que defendo as pessoas. Então, eu não preciso entrar no grito com as coisas, porque eu acredito muito que quem grita, quem quer só discutir, apontar dedo, essas pessoas não querem solução nenhuma, não querem encontrar uma solução. Elas querem só criar uma confusão. E como a nossa ideia aqui, enquanto gabinete, minha e de todo o pessoal que trabalha comigo aqui dentro do gabinete, na cidade toda aí, é encontrar soluções. E é nessa linha que a gente vai seguir trabalhando. Tenille, a gente teve uma emenda também, né, que você propôs, sobre as superintendências, né, das 1x ficar condicionada, né, à conclusão do ensino superior. Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, essa proposição foi agora na segunda reforma administrativa que o Poder Executivo mandou aqui para a Câmara Municipal, e nós propusemos, primeiro que foi algo bem complicado, assim, porque chegou 15h35 aproximadamente para ser votado 18h30, com 299 páginas. Então, era humanamente impossível que eu conseguisse ler, eu e todo mundo, né, mas conseguisse ler todas essas páginas. E ali o que a gente fez questão é que é uma das funções e cargos que mais leva o dinheiro dos cofres públicos. Então, um cargo comissionado ou uma função para quem é servidor, né, que exige uma capacidade técnica considerável para fazer jus a um salário como o de superintendente. E aí a minha exigência ali foi no sentido de, se nós batemos tanto na tecla de uma questão, batemos tanto na tecla de que pessoas técnicas devem exercer o exercício daquele cargo, daquela função. Então, minimamente, essa pessoa tem que ter uma certificação para isso. Então, ali foi no sentido de pedir que a pessoa apresentasse, que tivesse ali a sua graduação, para desempenhar um processo, um cargo que exigia ali o mínimo de graduação. Por quê? Porque é responsável por questões muito importantes dentro da prefeitura. O superintendente é alguém que decide muitas coisas, né? Então tem ali um poder de decisão muito grande e também recebe um maior salário depois do secretário. Então, considerando a quantidade de superintendências que tem, o valor total que dá, né, somando tudo isso, eu não vi como sendo algo ali que não tivesse sentido. Inclusive aqui na Câmara Municipal faz uma exigência para que se tenha determinados cargos, exige uma mínima escolaridade. Então não era algo assim inventado, era algo que inclusive a Casa de Leis aqui, a Câmara Municipal, tem essa exigência também. Mas, mais uma vez, foi reprovado pelos colegas, apenas o vereador Luizinho também, que entendeu e concordou com essa proposição, e essa foi mais uma emenda reprovada aqui na casa. E nós tivemos duas reformas, né? A gente teve a primeira, que foi destituído, por exemplo, a cultura, né? Foi separada a cultura do turismo. Uhum. E agora nós tivemos mais uma, né? Uhum. E todas essas duas, elas prometiam economizar o caixa da prefeitura. Nós tivemos a apresentação, né, do quadrimestre aí, uhum. E eu queria que você comentasse sobre isso. Primeiro, que bom que você falou dessa questão do orçamento, porque fala muito assim, é porque a prefeitura foi deixada quebrada. É só entrar lá no site da Câmara, tem disponível a apresentação do orçamento, né, feita pela secretária de Fazenda da prefeitura, e lá fica muito claro os dados. Né, lá aparece quanto ficou nos cofres do município. E aí a questão no que está sendo usado esse dinheiro. Né? A prioridade, então não tenho dinheiro para comprar isso, mas comprou isso, isso e isso. Né? A questão ali é saber fazer o uso desse orçamento, saber fazer o uso desse dinheiro no que de fato importa para a população. E no sentido
das reformas administrativas, eu não sou contra a reforma administrativa. Eu penso que se o executivo percebe assim, é necessário fazer uma reforma, pode mandar 10 reformas administrativas, desde que tenha um tempo hábil para leitura e apreciação do documento, bem como a gente possa entender o que de fato ali está trazendo de benefício para a população. Porque na primeira reforma separa cultura e turismo, na segunda reforma junta cultura e turismo. E aí, se a gente for olhar tabela a tabela, nós temos ali uma diferença de 17 cargos. São 17 cargos. Então, não é assim, o que é o valor de 17 cargos? E são cargos mínimos. E ao mesmo tempo que se diminuiu lá tantos das 4, mas criaram diretorias, superintendências. Então, assim, no momento em que eu faço aqui, coloco numa balança quantos cargos estão sendo extintos, quantos estão sendo criados, e a nomenclatura e o valor referente a esses cargos, eu tenho um valor super pequeno.